Olá, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como modernizar a fachada da sua casa. Vamos lá! Olá, meu nome é Laura Moraes, sou uma das arquitetas do Laumi Arquitetura. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 5 dicas para modernizar a fachada da sua casa. A fachada ela é o cartão de visitas, né? Então, se a gente tem ali uma fachada bonita, bem pensada, bem elaborada, ela vai valorizar o seu imóvel, vai te convidar a estar ali, né? Você vai querer chegar até a sua casa, sem contar que passa uma boa impressão para as pessoas de uma casa organizada, uma casa bonita, bem pensada, que você cuida também do seu lar. E também faz toda a diferença numa possível venda do imóvel. Quando a gente tem uma fachada bonita, o imóvel ele é mais valorizado, ele é mais bem visto pelos possíveis compradores. E essas dicas que eu trouxe aqui para vocês são dicas que nós utilizamos aqui no escritório como base na hora de fazer os nossos projetos, né? Então, são pontos que são importantes para trazer essa modernização e valorização nessa fachada. Primeiro ponto são os volumes. Quando a gente tem uma fachada toda reta, toda chapada, ela fica muito sem graça. Então, o que a gente sempre tenta fazer? Não é toda fachada que isso é possível, principalmente quando a gente já tem algo pronto que não pode ser modificado. Mas o que a gente sempre tenta fazer? Trabalhar o movimento nessa fachada. E como que a gente faz isso? Através da diferenciação de alturas. Então a gente tem um ponto mais alto, um ponto mais baixo. A gente pode trazer um determinado volume para frente, outro volume para trás. Isso vai criar esse movimento. Mas sempre lembrando, gente, esses volumes eles precisam ter equilíbrios e proporções corretas. E como que a gente vai saber isso? É através do tamanho que essa fachada tem. Então, se a gente tem uma fachada mais extensa, a gente vai ter que trabalhar com blocos maiores sendo movimentados. Quando a gente tem uma fachada menor, às vezes um pequeno detalhe já vai trazer toda a diferença e ajudar nesse movimento que a gente precisa. Então, lembrando, diferentes alturas e volumes para frente e para trás. Segundo ponto são as cores. Quando a gente vai escolher cor para uma fachada, a gente não escolhe uma cor única. Geralmente a gente trabalha com 2 a 3 tons de cores diferentes. E a gente vai usar essas cores para ajudar a destacar ainda mais esses volumes e alturas que nós trabalhamos lá no primeiro ponto. Então, por exemplo, um ponto importante. Cores escuras desbotam com maior facilidade pela incidência da luz do sol, chuva. Então, esses pontos de cores muito escuras, eles serão feitos nos detalhes. Então, se tem um detalhe de uma marquise, um detalhe de um pilar, a gente pode trazer essa cor mais escura, trabalhar uma cor intermediária em um ponto que seja um pouco maior e deixar as cores claras para os maiores volumes. Por exemplo, a casa em si, os muros laterais, a gente pode trabalhar nessas cores mais claras. E essa movimentação de cor vai destacar mais esses volumes, vai trazer mais movimento e, claro, né, gente, vai enriquecer a fachada, porque vai passar a impressão de que ela foi muito bem pensada, muito bem planejada. Não foi simplesmente jogada uma cor, foi estudado os pontos estratégicos para cada uma delas. Terceiro ponto, revestimentos e texturas. Quando a gente traz um revestimento para essa fachada, ele vai trazer uma informação a mais, desde que, né, gente, ele esteja ali em harmonia com as cores que a gente escolheu no ponto anterior. Então, o que é o ideal a gente trabalhar numa fachada que não é um revestimento que sai de moda rápido, que vai ficar ali uma fachada temporal, que você não precisa trocar tão cedo? Quando a gente trabalha com pedras marmorizados, madeirados também, eles são revestimentos atemporais. E vocês viram que a gente foi na Expo Revestir e ali a gente mostrou algumas tendências para fachadas, principalmente voltado para as pedras naturais, mesmo que sejam revestimentos que estejam imitando. Então, o travertino em diferentes formatos, diferentes cortes, né? A textura rústica da pedra, isso traz uma riqueza para a fachada, isso valoriza o seu imóvel, vai passar ali uma impressão de elegância também quando a gente trabalha com esse tipo de revestimento. E assim como nas cores, esses revestimentos eles vão ser distribuídos em pontos estratégicos para a gente valorizar o imóvel.
Então, por exemplo, a gente usa às vezes um paredão que está muito sem graça, que não tem nenhum volume ali, não conseguimos fazer isso, não podia, então a gente leva esse revestimento para lá. A gente traz um detalhe, por exemplo, na entrada de pedestres, em um pilar diferente. Então, usar eles também a nosso favor junto das cores. Quarto ponto são as plantas. Não é toda fachada que a gente consegue fazer isso, não é todas as pessoas que gostam. Mas as plantas, elas vão trazer um ponto de cor ali que vai criar um contraste com o restante da fachada. E passar também aquela sensação de vida, de acolhimento, de aconchego. E não necessariamente você tem que ter um jardim ali naquela fachada para que tenha algumas plantas. Você pode trabalhar com os vasos, né? E hoje a gente tem vasos com diversas cores, estampas, texturas. E para finalizar, a última dica, iluminação. Hoje a gente utiliza muito aqui no escritório arandelas, spots quando a gente tem a entrada de pedestre separado. A gente pode usar muito também o perfil de LED, que está super em alta, muito tendência, que vai seguir em tendência por um bom tempo. E essa iluminação, ela não é só para ser uma iluminação decorativa ali naquela sua fachada. E a gente usa ela sempre a favor de destacar, por exemplo, a textura de um revestimento que você colocou ali, um determinado volume, um jardim que você tem, um movimento diferente que você criou naquela fachada. Mas a iluminação, ela também tem um outro papel muito importante, que é a segurança. Quando você chega na sua casa e está todo escuro ali na frente, pode acabar sendo perigoso, uma pessoa pode se esconder em algum cantinho ali. Mas quando a gente tem uma fachada bem iluminada, isso vai trazer maior sensação de segurança, porque você está vendo que não tem ninguém ali que possa acabar, às vezes, levando um susto na hora de chegar em casa. Então, vamos nos preocupar também com essa parte, né? A iluminação, ela é fundamental para deixar mais bonito e também para essa sensação de segurança. E uma dica bônus, se você quer reformar a fachada da sua casa, quer valorizar, tá com dificuldade? Entre em contato com a gente. Na descrição aqui do vídeo você tem as nossas redes sociais, o nosso site também, os contatos para poder entrar em contato conosco e a gente poder te auxiliar aí nessa transformação e valorização do seu imóvel. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para receber as notificações dos próximos e me conta aqui nos comentários como que tá a fachada da sua casa e o que você quer melhorar nela. E até o próximo!